vamos começar nossa aula, né? Continuando da aula passada. Não sei se vocês lembram, mas a gente terminou falando sobre projeção de um vetor sobre outro. Então, a gente vai começar hoje a partir daí. Então, vou só relembrar aqui com vocês o que a gente tinha comentado, né? Claro que o assunto ainda é sobre vetores. Vocês vão perceber que esse assunto é muito amplo. Você tem várias aplicações que você pode ter com vetores. Projeção de um vetor. Então, eu cheguei a comentar um pouquinho com vocês, mas digamos que você tem aqui, ó, dois vetores. Você tem aqui um vetor U e você tem um outro vetor aqui que eu vou chamar de vetor V. Então, dependendo da situação, dependendo do problema que você se encontra, pode ser que seja necessário que você faça uma projeção de um vetor em outro. Como assim, professor? Projeção. Por exemplo, se você tem esse vetor U bem aqui, e eu quero projetar ele em V. O que é projetar o vetor U em V? É quando você pega o ponto final, olha o ponto final aqui, e eu faço uma projeção, só que perpendicular ao vetor V. Ou seja, eu venho para cá, marco esse ponto aqui, esse ângulo aqui é 90 graus, e esse novo vetor, que começa na origem e chega nesse ponto, é o que nós chamamos de projeção. No caso, eu estou projetando o meu vetor U sobre o meu vetor V. Então, é este vetorzinho bem aqui. E projeção você pode entender como se fosse uma sombra. É como se fosse a sombra do meu vetor U em cima do meu vetor V. Você já faz isso, na verdade. A gente trabalha muito com projeção de vetor, mas quando você projeta um vetor no eixo X, no eixo Y, então você já faz isso desde o ensino médio. Né? Aqui a gente projeta no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então é normal você fazer isso. Só que aqui é um caso mais geral. E se eu não quiser projetar em algum eixo, eu quiser projetar em um outro vetor qualquer, com uma direção qualquer, como é que eu faço? Então é isso que a gente vai tentar fazer agora. Buscar uma forma de você projetar um vetor U sobre um outro vetor V, seja qual for o seu vetor V. Beleza, só que como eu já falei, o que é projetar? Projetar é isso daqui. Né? Quando você faz aqui um tracejado aqui perpendicular, e aí o ponto inicial e agora o novo ponto final, isso é o que eu vou chamar de projeção do vetor U em cima do vetor V. Então, eu formei com essa projeção um novo vetor, que é esse vetor aqui amarelinho que eu coloquei para vocês. Só que qual é, digamos, a relação desse vetor amarelinho com o vetor V, que é o vetor que eu projetei em cima? Qual é a relação? Vocês conseguem me dizer alguma relação desse vetor amarelo com o vetor V aqui, o vetor branco? O que é? Que eles são o quê? Eles são paralelos, né? Eles estão na mesma reta. Então, toda vez que você pega um vetor U e projeta em cima de outro vetor, obviamente, é como se essa projeção ficasse em cima do vetor V. O que significa que eles estão na mesma direção. O que significa que eles são paralelos. Só que a gente já aprendeu que se você tem dois vetores paralelos, isso foi na aula passada, isso significa o quê? Que um é um múltiplo do outro. Ou seja, você pode dizer que esse vetorzinho aqui é igual a V a menos de uma multiplicação por escalar. Ou seja, eu posso afirmar então que este vetor aqui amarelinho é como se eu estivesse pegando o vetor V e diminuindo ele. Estivesse diminuindo esse vetor. Mas diminuir ou aumentar um vetor é como se você estivesse multiplicando por um escalar. Então, na verdade, esse vetor amarelo aqui, ele nada mais é do que uma constante alfa vezes o meu vetor V. Ou seja, ele é um vetor paralelo ao vetor V, o que significa que ele é o vetor V multiplicado por uma constante alfa. Em outras palavras, eu estou afirmando aqui, então, que a projeção, estou chamando assim, ó, projeção, proj, do meu vetor U sobre o meu vetor V. Então, se eu quero obter essa projeção aqui, projeção de U em V, isso aqui nada mais é do que uma constante alfa vezes o meu vetor V. É isso que é a projeção. Agora eu te pergunto, essa constante alfa pode ser qualquer constante? O que vocês acham? Pode ser qualquer constante real? O que vocês acham? A resposta é não, não pode ser qualquer constante. Porque eu quero o vetor que aconteça isso daqui, ó, que o ponto final dele seja um ponto que, projetando aqui, fique perpendicular.
Então, o alfa não pode ser qualquer valor. Porque se eu disser que pode ser qualquer valor para alfa, então eu posso esticar V ou eu posso diminuir V da maneira que eu quiser. Só que o ponto final de um V esticado, por exemplo, não vai ser esse ponto final aqui que eu quero. Então, esse alfa aqui, por mais que ele seja um múltiplo aqui, por mais que ele seja uma constante multiplicando V, mas ele não é qualquer constante, é uma constante específica. Então, o meu objetivo agora é descobrir como é que eu calculo essa constante alfa. Para isso, eu vou usar este triângulo aqui, ó, que eu já formei, que é um triângulo retângulo. Deixa eu pegar outra cor aqui. Então, para isso, eu vou utilizar este triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então, eu vou repetir esse triângulo aqui embaixo, só para a gente enxergar melhor o que é que eu estou fazendo. Ó, então, esse triângulo aqui é o mesmo desse, tá, gente? Então, ó, olhando só para as medidas agora, só para os comprimentos. Quem é a hipotenusa desse triângulo aqui, que é o mesmo desse? Quem é a hipotenusa? É a norma de U. Vamos voltar aqui para o quadro. O que a gente estava fazendo, né? A gente quer achar essa constante alfa aqui, porque essa constante alfa é a constante que vai me dar a projeção de U em V. Né? O vetor V eu já sei quem é, só falta eu descobrir essa constante mesmo, que não é qualquer constante. Então, para isso, a gente fez esse mesmo triângulo, a gente fez aqui embaixo. Então, eu pergunto para vocês, quem é a hipotenusa desse triângulo aqui? Quem é? É a norma de U. Muito bem. Então, a hipotenusa desse triângulo aqui é a norma do meu vetor U. E quem é a base desse triângulo aqui? É a norma desse vetor amarelo. Quem é o vetor amarelo? Alfa V. Então, é a norma da minha constante alfa do meu vetor alfa V. Então, eu vou aproveitar que isso aqui é um triângulo retângulo e eu vou usar as relações métricas de um triângulo retângulo. Então, para isso, eu vou usar como base esse meu ângulo bem aqui, ó. Esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo θ. É óbvio que esse ângulo θ aqui é o mesmo daqui. Então, se eu fosse desenhar um ângulo θ aqui em cima, ficaria assim. E esse ângulo θ, se você for reparar, é o ângulo entre os vetores U e V, que é um ângulo importante para a gente, que a gente já vinha trabalhando na aula passada. Mas, por enquanto, bora olhar para cá. Já que isso aqui é um triângulo retângulo, então serve as relações métricas. Então, eu vou usar, por exemplo, a relação do cosseno. Quando eu utilizo a relação do cosseno aqui, como é que fica? Eu obtenho cosseno θ é igual ao cateto adjacente, que é essa norma aqui, norma de alfa V, dividido pela hipotenusa, que é norma de U. Por que eu estou fazendo isso? Lembrando que o meu objetivo aqui é achar uma expressão que me diga quem é a minha constante alfa. Então, para isso, eu vou tentar isolar a minha constante alfa. Então, isolando aqui, vou multiplicar os dois lados por norma de U. Vai ficar norma de alfa V igual a norma de U vezes cosseno θ. Eu quero isolar o meu alfa, só que o alfa está aqui dentro da norma. Eu posso tirar o alfa da norma? O que vocês acham? Sim ou não? Posso, né? Só que quando eu tiro o alfa daqui, vai ficar módulo de alfa vezes norma de V. Isso aqui é uma propriedade que a gente comentou também já da última aula. Igual a norma de U vezes o cosseno de θ. Gente, nesse caso aqui, o meu alfa, esse alfa bem aqui, eu estou considerando que a projeção do meu vetor U ele tem o mesmo sentido do meu vetor V. Então, esse alfa aqui ele é positivo ou negativo? Positivo. Poderia acontecer também do meu vetor V estar para o outro lado, e aí a projeção ia ter o sentido contrário. Então, o alfa seria negativo. Mas não tem problema, eu vou considerar nesse caso positivo, mas eu não vou perder generalidade com isso. Claro que dependendo do contexto, o alfa ele pode assumir um valor positivo ou negativo. Mas aqui está positivo, então eu posso ignorar aqui o meu módulo, né? Deixar só mesmo o alfa. Então, vai ficar alfa vezes norma de V é igual a isso daqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar, vou continuar escrevendo para cá, mas eu vou multiplicar os dois lados da minha equação pela norma de V.
Eu posso fazer isso, que isso não vai alterar a minha equação. Quando eu faço isso, vai ficar alfa vezes norma de V ao quadrado igual, né, já que multiplicou norma de V com norma de V, e aqui vai ficar norma de U, que eu escrevi pequeno, que eu escrevi grande, deixa eu diminuir aqui. Voltando, vai ficar alfa, norma de V ao quadrado, igual a norma de U, vezes a norma de V, vezes o cosseno de θ. Agora sim, ficou fácil de eu isolar o alfa, basta dividir os dois lados pela norma de V ao quadrado. Só que antes de eu fazer isso, repare uma coisa. Essa expressão aqui, norma de U vezes norma de V vezes o cosseno do θ, ela lembra alguma coisa a vocês? O produto escalar. Então, na verdade, isso daqui, gente, nada mais é do que o produto escalar de U com V. Então, isso tudo aqui eu posso substituir por isso daqui. E essa daqui, norma de V ao quadrado. Te lembra alguma coisa? Norma de V ao quadrado, norma de um vetor ao quadrado, que envolve produto escalar também. Isso, é o produto escalar de V com ele mesmo. Então, isso aqui é escalar V com V. Pronto. Então, na verdade, quando eu for isolar o meu alfa aqui, vai ficar alfa igual a isso daqui, que na verdade é o produto escalar de U com V, dividido por isso daqui, que na verdade é o produto escalar de V com V. Então, ó, aqui em cima eu vou obter um número, né, já que é um produto escalar, aqui embaixo eu vou obter um número, então dividindo eu vou ter um número aqui. Então, esse número aqui é o escalar que eu estava procurando, que é o alfa. Então, para eu obter a projeção de um vetor sobre outro, eu vou ter que calcular dois produtos escalares. Vou ter que calcular o de cima e o de baixo. Depois é só dividir um pelo outro que eu vou obter o escalar que eu quero. Só que não termina aqui. Isso daqui ainda não é a projeção. Isso aqui é só o escalar que você queria para multiplicar pelo vetor. A projeção é isso daqui, ó, gente. A projeção do seu vetor U é quando você pega esse escalar alfa, que você já sabe que é calculado assim, e multiplica pelo vetor V. Aí, quando você faz isso, aí sim você obtém esse vetor amarelinho aqui, que é o vetor projeção. Então, primeiro a gente calcula isso daqui, depois só multiplica com V. É simples. Então, usa essas continhas, depois só multiplica e você obtém a resposta que você queria. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer um exercício agora, né, que tem a ver com projeção. Nesse exercício, eu trouxe dois vetores do R2 mesmo, sem ser do espaço, mas a ideia é a mesma. Lá no material de vocês tem também um exercício que trabalha no espaço. Então, vamos lá. Vamos para o slide só para eu ver as informações aí. Olha só, calcule a projeção desse vetor U sobre esse vetor V. Então, vou só escrever aqui quem são os vetores. Vetor U é o vetor I mais 2J. Já o meu vetor V é o vetor 3i mais j. Pronto. Então, para eu calcular a projeção do meu vetor U sobre o vetor V, eu vou ter que fazer algumas contas, né, envolvendo produto escalar. A primeira conta que eu vou fazer é o produto escalar de U com V. A segunda conta que eu vou fazer é o produto escalar de V com ele mesmo. Depois eu vou dividir e a última conta que eu vou fazer é multiplicar esse resultado com o meu vetor V. Aí você vai me dizer, professor, mas eu não gosto assim, ó, olha como é que está o vetor, está na base canônica, eu não quero trabalhar na base canônica, eu estou acostumado com aquela outra forma de eu enxergar vetor, por meio de coordenadas. Não tem problema. Então, a gente vem aqui e transforma para coordenadas. Então, nesse caso aqui, como é esse vetor em coordenadas? Em x, ele é quanto? Ele é 1. Em y, ele é quanto? 2. Então, está aqui. Então, isso aqui ainda é o vetor U, só que escrito de outra forma. Aqui embaixo, o meu vetor V em x, ele é quanto? 3. Em y, ele é quanto? 1. Então, esse é meu vetor U, esse é meu vetor V. Agora, eu vou fazer aquelas contas que eu falei. A primeira conta que eu vou fazer é o escalar de U com V. Para eu fazer esse escalar, o que eu faço? Eu multiplico essa primeira coordenada com essa primeira coordenada. Então, eu faço 1 vezes 3. Vai ficar 1 vezes 3.
mais, agora vamos multiplicar a segunda, 2 vezes 1. Aí eu venho aqui e escrevo 2 vezes 1. Nesse caso vai ficar 3, 3 mais 2, 5. Então pronto, primeira conta já está feita. Segunda agora. A segunda conta que eu vou fazer é V escalar com V. Então, eu vou olhar só para o vetor V. Aí eu vou pegar a primeira coordenada dele, que é 3, e multiplicar com ela mesma. 3 vezes 3. Aí eu venho aqui e multiplico. 3 vezes 3. Mais a segunda, 1 vezes 1. Então, eu coloco aqui 1 vezes 1. Fazendo essa conta rápida, 9 mais 1 é 10. Ó, então, perceba, gente, que depois que você sabe a expressão, você não tem tanta dificuldade, né? Porque as contas são contas assim, até rápidas, já que você já sabe as definições. Ah, professor, e se eu esquecer, né? Se na hora da prova eu esqueci isso daqui, né? Essa expressão aqui, o que que eu faço? Você demonstra. Você já sabe de onde vem, você pega os dois vetores, faz a projeção, faz as relações trigonométricas, chegou aqui, agora você já pode aplicar. Agora, voltando para cá. Agora que eu já sei esse escalar e esse escalar, para eu achar o alfa, basta eu dividir o de cima pelo de baixo. Então, o alfa, o meu alfa, ele vai ser o de cima, que é 5, dividido pelo de baixo, que é 10. Quando eu faço essa conta, simplificando por 5, vai ficar 1 sobre 2, ou seja, meio. Então, o meu alfa é meio, mas isso aqui ainda não é a projeção, porque a projeção é um vetor. Mas o que falta é pouca coisa, porque agora basta eu pegar esse alfa aqui, que é meio, e eu multiplico com quem? Com 1 ou com V, nesse caso? Com V, né? Já que ele quer a projeção de U em V. Então, eu venho aqui para calcular a projeção do meu vetor U sobre V, eu faço o meu alfa vezes o V. Quem é o alfa? É meio. Quem é o vetor V? É o vetor 3, 1. Então, isso aqui vai ficar meio vezes 3, 1. E agora eu multiplico. Como é que eu faço para multiplicar um escalar com um vetor? Basta você pegar o escalar e multiplicar em cada coordenada. Então, o meu vetor projeção é o vetor 3 sobre 2, que é 1,5, 1 sobre 2, que é meio. Então, essa daqui é a minha resposta. Esse aqui é o meu vetor projeção. Se você quer enxergar mais ou menos o que está acontecendo, você pode desenhar isso aqui no plano cartesiano. Vamos fazer aqui rapidinho. Deixa eu fazer. Vou fazer de novo, só para ficar mais bonito. Aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Vamos lá, me ajudem aqui. Eu quero desenhar aqui primeiro os vetores U e V. Então, para desenhar o vetor U, basta eu colocar em X 1, em Y 2. Então, vamos dizer que o 1 está bem aqui. Agora, eu vou marcar o 2. Bora dizer que o 2 está bem aqui. Então, fazendo a projeção, eu vou obter esse pontinho aqui, que é o ponto 1, 2. E para eu fazer o vetor U, basta eu fazer um vetor saindo da origem e chegando nesse ponto. Então, é daqui até aqui. Então, esse aqui é o meu vetor U. Agora, eu vou fazer o meu vetor V. Vou até fazer o vetor V de outra cor. O meu vetor V é o vetor 3 em X, 1 em Y. Aí eu venho aqui, 2, 3 em X, e aqui 1 em Y. Aí eu vou marcar o meu ponto. Meu ponto é esse ponto bem aqui, 3 em X, 1 em Y. E eu faço um vetor aqui. Esse vetor aqui é o que eu estou chamando de vetor V. Agora, o meu vetor projeção é esse vetor aqui, 1,5 e meio. Então, eu venho aqui no meu eixo X e vou marcar o ponto 1,5. O ponto 1,5 seria esse daqui. Aqui seria 3 sobre 2. Já em Y, eu vou marcar o ponto meio. O ponto meio seria esse daqui, né? Metade do 1. Então, esse aqui seria o meio. Marco aqui o meu ponto, que é esse ponto bem aqui, e faço, agora que eu marquei o ponto 1,5 e meio, agora eu faço um vetor saindo da origem e chegando nesse ponto. E, obviamente, perceba que esse vetor projeção ele vai ficar em cima do vetor V, já que é um vetor projeção, vai ficar na mesma direção.
Então, venho aqui, ó, e faço esse meu vetor projeção. Ó, por que esse aqui é o vetor projeção? Porque quando eu pego o ponto final aqui do U e tento projetar ele de forma perpendicular, ele vai parar bem aqui, nesse ponto, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, por isso que esse vetor aqui, que está de rosa, é a projeção do meu vetor U no vetor V. Só que a gente descobriu esse vetor aqui, essas coordenadas, sem precisar desenhar. Estou desenhando aqui o nosso resultado, mas eu cheguei nesses valores aqui sem olhar para o desenho. Então, primeiro a gente já calculou, depois a gente veio para cá. Então, primeiro você já sabe o que está acontecendo, depois você já só visualiza aqui no plano cartesiano. Alguma dúvida aqui? Tá tudo bem? Tá certo, né? Tá, então vamos continuar. Com isso, a gente finaliza a aula da semana passada, e aí agora eu vou entrar no assunto de hoje mesmo. Hoje nós vamos ver ainda vetores, só que em uma outra aplicação, né? Na aplicação de hoje, nós vamos estudar equação da reta e equação do plano. Então, esses são os dois assuntos principais. Então, obviamente, que a gente vai dividir essa aula em duas partes. Então, primeiro eu vou falar da reta e depois eu vou falar da equação do plano. Então, primeiro eu queria comentar com vocês qual é o nosso desafio, né? E a partir desse desafio a gente vai desenvolver aí a nossa teoria. Então, vamos começar com a reta, né? Então, ó, vamos falar aqui de equação da reta. Gente, o que é a equação? O que eu quero fazer aqui nessa sessão? Bom, o nosso desafio agora vai ser o seguinte. Digamos que você tem uma reta, tá bem aqui, vou chamar essa reta de reta R. Só que eu pergunto para vocês, será que é possível eu descrever essa reta aqui sem usar nenhum desenho? O que vocês acham? Será que seria possível eu desenhar uma reta sem fazer nenhum desenho, ou seja, só usando expressões matemáticas, por exemplo? Será que é possível? E isso eu estou falando de reta não só no plano, tá? Reta no espaço. Pensa a gente aqui no espaço agora, né? Pensa que a origem, sei lá, ali no cantinho. Então, eu faço uma reta assim, passando aqui pela sala. Aí eu pergunto, será que eu consigo descrever essa reta sem ter que desenhar ela? Esse que é o nosso desafio. Então, a resposta é sim. Quando você consegue essa expressão que descreve uma reta, todos os pontos de uma reta, o que você tem, na verdade, é uma equação, que a gente vai chamar de equação da reta. Então, é isso que a gente vai fazer. Mas, claro que, para isso, eu tenho que te dar algumas informações da reta, né? Porque como é que eu posso te dizer assim, olha, faz essa reta aqui para mim. Aí você vai falar, que reta? Sei lá, adivinha aí o que eu estou pensando. Não, né? Então, tem que te dar algumas informações para que você consiga chegar na reta que eu quero. A primeira informação que eu vou dar para vocês é um ponto da reta. Um ponto, sei lá, vou marcar aqui um ponto nela, digamos, esse ponto bem aqui, ó. Esse aqui eu vou chamar de ponto P0. Aí, digamos que eu te dê as coordenadas desse ponto P0. Aí, são coordenadas x0, y0, z0. Mas são, por mais que eu tenha colocado letras aqui, mas são coordenadas conhecidas. Por exemplo, digamos que eu dissesse para ti assim, olha, essa reta que eu estou procurando, ela passa pelo ponto 1, 0 e 2. Então, ou seja, eu te dei um ponto da reta. Ah, professor, mas qualquer ponto não passaria pela... A reta não passaria por qualquer ponto? Não. Por exemplo, pega um ponto, esse ponto bem aqui, ó, chamar de ponto A. Essa reta não passa por ele. Na verdade, tem vários pontos que a reta não passa, né? Então, isso aqui já é uma dica útil para a gente, dizer pelo menos um ponto onde a reta está passando. Só que agora eu te pergunto, será que só essa informação é suficiente? O que vocês acham? Não. Por quê? Porque esse ponto, por mais que ele de fato pertença a essa reta, mas ele não pertence só a essa reta. Porque, na verdade, ó, pensa aqui, pensa num ponto bem aqui, ó. Por mais que exista uma reta aqui passando por ele, digamos que essa reta é essa daqui, mas não existe só ela, né? Por exemplo, esse ponto aí também poderia pertencer a essa outra reta aqui, ou então essa outra reta, ou então essa outra reta. Enfim, você está vendo aqui que não existe só uma reta que passa por aí, existem várias retas. Então, se eu te der só um ponto, como é que você vai saber que se eu estou falando dessa reta inclinada, ou se dessa reta horizontal, ou se dessa reta vertical? Enfim, não dá para saber. Então, eu preciso te dar uma outra informação, sem ser o ponto.
Essa outra informação que eu vou te dar é de um vetor. Então, olha lá. Eu quero escolher um vetor que me ajude a achar a equação da reta. Aí eu vou dar aqui algumas opções para vocês. Então, digamos que eu tenha esse vetor aqui, vou chamar de vetor U, mas digamos que eu também tivesse esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor V. Digamos que eu também tivesse esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor W. E digamos ainda que eu tivesse outro vetor aqui, fazer assim, vou chamar de vetor Z. Se eu fosse escolher um desses vetores aqui para me ajudar a achar a equação da reta, qual vocês escolheriam desses quatro aqui? O vetor U. Por quê? Justamente, ou seja, vocês conseguem me responder isso aqui até de forma intuitiva, né? Então, mesmo que a gente nem começasse o assunto ainda, mas só de eu te perguntar qual vetor você escolheria, intuitivamente você já escolheria o vetor U. E por quê? Porque ele é paralelo à reta R. Aí o seu cérebro já pensa, bom, se é paralelo, então deve ter alguma relação, né? Dele com a reta que vai me ajudar. Isso é verdade. Então, ó, desses quatro vetores aqui, a gente vai usar um deles para descobrir a equação da reta. E no caso é o vetor U. Por que o vetor U? Vocês já me responderam. Que é porque o vetor U ele é paralelo a essa reta aqui, né? Ou seja, a reta suporte dele é paralela à reta R, que eu quero achar. Já que esse meu vetor U ele é paralelo à minha reta R, então nós vamos chamar esse vetor U de vetor diretor. Então, quando eu falar vetor diretor de uma reta, é um vetor que vai dar direção de uma reta. Por isso que o nome diretor tem a ver com direção. Então, por exemplo, esse vetor U aqui, como ele está apontando para a mesma direção da reta R, então eu chamo ele de vetor diretor. Então, digamos que para uma reta eu te dei o ponto P0 e eu te digo pelo menos um vetor diretor dela. Porque não existe só um vetor diretor, né? Existem vários vetores diretores que eu poderia usar aqui. Mas digamos que eu te dei um ponto P0 e eu te dei um vetor U. Esse vetor U tem coordenadas A, B e C. Ou seja, você tem duas informações. Você tem as coordenadas de um ponto dessa reta e você tem as coordenadas de um vetor que é um vetor diretor dela, ou seja, é um vetor paralelo a essa reta aqui. Agora que você tem essas duas informações, elas são suficientes para você obter uma equação da reta? O que vocês acham? Sim ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a resposta aqui é sim, já é suficiente. Só que por mais que seja suficiente, não é fácil, né? Porque digamos que eu já afirme para você, eu falo, olha, é o seguinte, se eu te der um ponto P0 e te der um vetor diretor, você já consegue achar a equação da reta. Uma coisa é eu dizer que é possível, outra coisa é eu dizer, agora faz. Você já ia saber fazer? Não, né? Não é tão simples assim. Então, por mais que eu já tenha essas duas informações e que elas sejam suficientes, mas eu vou precisar de mais coisa aqui, vou precisar trabalhar com elas. Então, o que eu vou fazer? Nessa mesma reta aqui, eu vou marcar um outro ponto. Só que esse ponto é um ponto geral. Vou chamar de ponto P. Tanto faz onde ele está. Eu poderia marcar ele bem aqui perto do P0, poderia marcar ele aqui, aqui, aqui. Tanto faz. É um ponto qualquer. Então, eu vou colocar ele em qualquer lugar, desde que seja na reta. Então, eu vou colocar ele bem aqui, por exemplo. E vou chamar esse ponto de ponto P. Como esse ponto P é um ponto geral, eu não posso nem dizer, ele é o ponto 1, 2 e 3, porque já não é mais geral, né? Já estou dizendo qual é o ponto. Então, já que esse ponto P é um ponto geral, vou dizer que ele é o ponto x, y, z. Só que x, y, z realmente está variando. Tá? Então, é um ponto P qualquer. Agora que eu marquei um ponto P nessa reta aqui, e eu já tinha o meu ponto P0, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar um novo vetor. Esse novo vetor ele vai sair do ponto P0 e terminar aqui no meu ponto P. Então, eu vou fazer aqui um novo vetor. Esse novo vetor, que sai de P0 e chega no ponto P, eu vou chamar de vetor P0P. Você percebe, né, que quando eu faço isso, quando eu marco dois pontos de uma reta e faço um vetor saindo de um ponto e chegando no outro, esse vetor ele fica todinho sobre a reta. Ele não sai da direção da reta. Então, já que esse meu novo vetor ele não saiu da direção da reta, o que ele tem a ver com esse meu vetor U?
que ele tem a ver? Esses dois vetores. Eles são o quê? São paralelos. Então, esse vetor aqui que eu formei, ele é paralelo ao vetor U, que era o vetor diretor da reta. Então, com isso, ó, só olhando por essa imagem, você percebe que o seu vetor P0P, ele é um vetor paralelo ao vetor diretor U. Só que a gente já aprendeu, até comentou ainda agora, que dizer que dois vetores são paralelos quer dizer que eles são iguais a menos de uma multiplicação por escalar. Ou seja, um é um múltiplo do outro. É isso que a gente está falando. Então, nesse caso, é a mesma coisa que dizer que P0P, esse vetor é igual a um escalar multiplicado com U. Eu sei que a gente está acostumado com escalar alfa, né? Então, eu colocaria aqui alfa U. Não tem problema você usar o alfa, mas só por questão assim de notação, né? A mais usual para esse caso aqui é o T. Então, ao invés de eu usar a minha letra grega alfa, vou usar nossa letra mesmo, nosso alfabeto T. Mas T ainda é uma constante, ok? Então, ó, se eu digo que esses dois vetores são paralelos, então este vetor é igual a uma constante vezes U, já que eu tenho essa relação aí entre eles. Lembrando que T, gente, T é um parâmetro aí, T é um número real. Mas eu obtenho isso daqui. Tá, e agora? E agora que eu sei como é que eu acho esse vetor aqui. Como é que você tem dois pontos? Você tem o ponto A e o ponto B. Aí você quer um vetor que sai de A e chega em B. Como é que a gente faz? A gente já fez isso aqui em sala. Basta você pegar o ponto B e subtrair do ponto A. Então, é isso que eu vou fazer. O ponto final é o ponto P. Então, vai ficar ponto P menos o ponto inicial, que é P0. Então, esse vetor aqui, eu consigo adquirir ele dessa forma. Vai ficar P menos P0 igual a T vezes o meu vetor U. E aí, isolando P, eu vou ter que o meu ponto P vai ser P0, que é o ponto inicial, mais uma constante T vezes o meu vetor U. Lembrando, bora só relembrar quem é cada um aqui. Quem é P0? É um ponto da reta que eu conheço ou desconheço? Conheço. Então, ele é uma informação ali, ele é o ponto 0, menos 1 e 10, por exemplo. Eu conheço ele. Aqui, esse vetor U, que é o vetor diretor, eu conheço ele, as coordenadas dele, sim ou não? Sim, também. Então, eu conheço esse meu ponto P0 e eu conheço esse U. E esse ponto P aqui, quem ele é? É um ponto da reta, só que é um ponto geral. E quem é T? T é o meu parâmetro. T pode assumir qualquer valor real. T pode ser 0, 1, menos 1.000, enfim, pode ser qualquer valor real. Então, ó, T pode assumir qualquer valor real. Ou seja, perceba que o meu ponto P ele está variando conforme o meu parâmetro T ele vai mudando. Porque, se T é 0, aí eu vou obter um ponto aqui. Se T é igual a 1, eu vou obter outro ponto. Se T é igual a 2, eu vou obter outro ponto. Então, conforme esse meu parâmetro T está variando, você vai colocando vários valores para ele, o seu ponto P aqui, esse ponto P, ele vai mudando. Mas, por mais que ele mude, tem uma característica que nunca vai deixar de acontecer. O que, que é? Esse ponto P ele vai ser um ponto da reta. Então, com essa expressãozinha bem aqui, ó, só com essa equação aqui, eu já obtive uma expressão que me dá todos os pontos da minha reta. Todos os pontos P da minha reta. Porque conforme o T for variando de menos infinito até infinito, eu vou preenchendo toda a minha reta aqui. A minha reta R. Quer ver? Ó? Por exemplo, se T igual a 0, 0 vezes U vai ficar 0 aqui, né? Vai ficar o vetor nulo. Então, vai sobrar só quem? P0. Então, quando T igual a 0, eu estou onde aqui na reta? Eu estou em cima do ponto P0. Agora, digamos que T igual a 1. Então, aqui vai ficar P0 mais 1 vezes U. Isso vai me dar um outro ponto. Digamos que vai me dar um ponto aqui para cima. Se T igual a 2, vai me dar outro ponto. T igual a menos 1 vai me dar outro ponto, mas sempre vai ser um ponto da reta. Então, conforme T vai variando, conforme todos os números reais, aquele meu ponto P ele vai preenchendo toda a minha reta. Ou seja, nós conseguimos achar a equação da reta. Então, a equação da reta ela é dada por essa expressão aqui. Só que essa expressão aqui, gente, é o que eu vou chamar de equação vetorial da reta. Tá? Então, isso daqui, ó, nós vamos chamar de
equação, que eu vou abreviar a equação, vetorial, isso aqui é a equação vetorial da reta. Professor, por que a gente vai dar um nome especial para essa equação da reta? Porque não existe só essa equação da reta, existem outras que a gente vai ver agora. Mas essa daqui já nos dá o que a gente queria, que era uma expressão que me desse uma reta sem eu precisar desenhar. Isso aqui já seria suficiente. Mas também existem outras equações que também vão me ajudar a achar a expressão de uma reta. Então, para achar as outras equações, eu vou partir a partir daqui, tá? Vou partir daqui. Então, vou continuar aqui no primeiro quadro. Então, olha só, gente. Vou escrever aqui de novo. Olha só, nós estamos com essa equação aqui da reta, né? Que é a equação vetorial, que é P igual a P0 mais T vezes o meu vetor diretor U. Nós estamos com isso. Só que quem é meu ponto P em questão de coordenadas? Ele é o ponto X, Y, Z. Então, vou escrever assim aqui, ó. Meu ponto P é o ponto X, Y, Z. Aí, igual a P0. Mas quem é o ponto P0 em coordenadas? São as coordenadas x0, y0 e z0. Mais t é uma constante, então vou deixar só t, vezes o meu vetor u. Mas o meu vetor u, eu sei quais são as coordenadas dele. É o vetor ABC, que eu coloquei ali. Então, aqui eu vou colocar ABC. Aqui, gente, tanto faz eu colocar essa notação de parênteses ou aquela outra notação, porque isso aqui não vai... tanto faz eu usar uma outra que isso aqui não vai prejudicar o que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o P igual a P0 mais T vezes o meu vetor. E o que acontece quando eu multiplico um escalar vezes um vetor? Eu pego esse escalar e multiplico em cada coordenada. Então, isso aqui vai ficar x, YZ igual x0, y0, z0, mais, aí que eu vou multiplicar. Então, vai ficar t vezes A, t vezes B e t vezes C. Tá, mas não dá para fazer mais coisa aqui? Dá, né? Eu posso somar ó, esse vetor com esse vetor, esse elemento com esse elemento. Como é que eu somo? Eu vou somar em cada coordenada. Então, vai ficar assim, x, y, z, igual, aí que vai ficar x0 mais t vezes A. Isso na primeira coordenada, x0 mais t vezes A. Na segunda, y0 mais t vezes B. y0 mais t vezes B. E na última, z0 mais t vezes C. z0 mais t vezes C. Agora que eu fiz todas as operações aqui do lado direito, no segundo membro, note que eu obtive só um elemento aqui do R3 e do outro lado a mesma coisa. Dois elementos do R3 são iguais se e somente se, eles são iguais em cada coordenada. Então, o que eu vou fazer aqui ó, é igualar essa primeira coordenada com essa primeira, a segunda com a segunda e a terceira com a terceira. Vocês concordam comigo que cada vez que eu igualar uma coordenada, eu vou obter uma equação? Então, eu vou obter uma equação para a primeira, vou obter uma para a segunda, vou obter uma para a terceira. Vou ter 3 equações. Eu vou escrever elas bem aqui do lado. Para a primeira coordenada, que é o x, vai ficar x igual. Estou tirando daqui, ó, x igual a isso daqui, que é x0 mais t vezes A. Vai ficar x0 mais t vezes A. Aí agora, segunda, y igual, olhando para cá ainda, vai ficar y0 mais t vezes b. Por último, z igual a z0 mais t vezes c. Essas 3 equações aqui é o que nós vamos chamar de equações paramétricas da reta. Então, isso aqui é uma outra forma de você descrever uma reta. Então, isso aqui, ó, vou chamar de equações paramétricas
da reta. Então, gente, isso aqui, como eu já falei, né? A gente já tinha uma equação da reta, que é a equação vetorial, agora a gente obteve mais uma, que é a equação paramétrica da reta. Então, agora, quando você olha para uma coisa assim, isso aqui já está descrevendo uma reta para você. Vou dar um exemplo aqui. Apagar logo tudo aqui. Olha só, exemplo. Digamos que eu escrevo isso aqui para você. Ó. Eu escrevo assim, x igual a 2 mais 5t, y igual a menos 1 mais t, z igual a 3 menos 2t. Antes dessa aula, talvez, né, eu mostrasse isso aqui para você e você olhava para isso daqui e dizia, ah, que legal, um sistema. Né? Realmente, um sistema. Mas agora, você está saindo daqui dessa aula, olhando para isso aqui, o que você vai falar agora? Olha que legal, uma reta. Né? Porque, de fato, isso aqui é uma reta. Então, você pode sair daqui hoje e falar para a pessoa que perguntar, o que você aprendeu hoje? Aprendi isso daqui, ó. Aí, mas o que é isso aí? É uma reta. Mas como assim é uma reta? Não, isso aqui são equações que descrevem todos os pontos de uma reta. Que reta é essa? Me ajudem a descobrir mais informações sobre essa reta aqui. Primeiro, vocês conseguiriam me dizer pelo menos um ponto dessa reta aqui? Qual é o ponto? Seria o ponto 2, menos 1 e 3. Professor, de onde o senhor tirou esses valores aqui, 2, menos 1 e 3? De cada equação. Ó. Em x, eu tenho duas constantes, né? Uma que está multiplicando com o parâmetro t, e uma que está multiplicando com o parâmetro t, e a outra que não está multiplicando. A mesma coisa para isso, a mesma coisa para z. Então, se você quer achar o ponto da reta, aquele ponto, primeiro pontinho lá, que deu origem, digamos assim, à equação, é só você pegar os valores que não estão multiplicando com o parâmetro t. No caso do x é o 2, tá aqui. No caso do y é o menos 1. E no caso do z é o 3. Ah, professor, mas e esses outros valores aqui? 5, 1 e menos 2. Eles vão me dar o quê, gente? O vetor paralelo, ou o vetor diretor a essa minha reta. Então, se eu te perguntasse, me diz aí um vetor diretor dessa reta. Você vai dizer, um vetor diretor é o vetor formado pelas coordenadas 5, 1 e menos 2. Tá? Então, eu estou só fazendo o que a gente estava mostrando bem aqui. Ó. Quem é o x0, y0 e z0? As coordenadas do ponto. Quem é a, b, c? As coordenadas do vetor. Então, eu só olhei aqui para essa expressão e procurei o x0, o y0 e o z0, o a, o b, que é 1, né, já que não aparece nada aqui na frente, e o z, que é menos 2. Então, esse aqui é um ponto da reta, esse aqui é o vetor diretor. Esse aqui é o único ponto da reta? Não. Existem infinitos pontos. Esse aqui é o único vetor diretor? Não. Qualquer vetor que fosse paralelo a esse também vai ser um vetor diretor. Agora, se eu te pedir assim, olha, acha para mim outro ponto da reta, sem ser esse daqui, que você já achou. Me diz um outro ponto. Como é que você faria nesse caso? Basta você pegar o t e substituir por um valor. Por exemplo, 1 faz t igual a 1. Aí, se t for igual a 1, aqui vai ficar 2 mais 5, 7, menos 1 mais 1, 0, 3 menos 2, 1. Então, o ponto 7, 0 e 1 também faz parte da reta. Então, estão entendendo? Cada vez que você coloca um valor para t, que é o parâmetro, você vai ter um ponto diferente da reta. Essa que é a ideia. Né? Por isso que essas equações aqui são chamadas de equações paramétricas, né? Conforme o parâmetro t. Então, conforme você vai variando o seu parâmetro t, você vai preenchendo toda a reta. Então, se eu te pedisse agora, me dá 100 pontos dessa reta, basta você escolher 100 valores para t. E aí você vai conseguiria aí obter os pontos da sua reta. Tudo certo até aqui? Tranquilo? Ok. Então, vamos continuar.
Existem só essas duas equações para a reta? Não, existe mais uma, que a gente vai ver agora. Vou fazer aqui, né, ainda no segundo quadro. Uma outra coisa, tá? Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês. Como eu falei, para cada valor de t, você vai achar um ponto da reta. Só que lembrando, tá, gente? Quando você for escolher um valor para t, esse valor tem que ser o mesmo para todo mundo. Então, por exemplo, eu escolhi o valor t igual a 1. Aí você vem aqui e joga t igual a 1, t igual a 1, aí aqui eu quero jogar t igual a 2. Pode. Se você escolher um valor para t, você tem que permanecer com ele sempre. Então, se t é igual a 1, então t é igual a 1 aqui, aqui, aqui. Se t é igual a 2, então vai ser aqui, aqui, aqui. Não pode, eu quero aqui t igual a 0, aqui t igual a 5, aqui t igual a 10. Não, tem que ser sempre o mesmo valor para você achar um ponto da reta. Senão você vai provavelmente achar um ponto ali fora da reta, dependendo do que você fizer aqui para o parâmetro t. Muito bem, então, sabendo disso, já que t ele é sempre o mesmo para as três equações, então, olha o que eu vou fazer. Eu posso pegar em cada equação aqui, a primeira, a segunda e terceira, e eu posso isolar o meu parâmetro t. Posso fazer isso? Posso. Então, por exemplo, aqui na primeira equação, eu posso isolar o parâmetro t. Aqui na segunda equação, posso isolar o parâmetro t. E aqui é a mesma coisa. Então, vamos lá, me ajudem a fazer isso daqui. Então, eu vou escrever aqui, isolando. Isso que a gente vai fazer agora, isolando t. Então, nessa equação aqui, eu vou isolar o parâmetro t. Então, esse x0, eu quero que ele apareça no outro membro, então vai ficar x menos x0 do outro lado. E esse a também, né? Eu quero tirar o a daqui, então ele vai aparecer do outro lado dividindo. Então, vai ficar x menos x0 dividido para a, igual a t. Então, vai ficar assim, x menos x0 dividido para a igual a t. Então, isolei o t na primeira equação. Vou fazer a mesma coisa nas outras duas. Na segunda, eu vou obter y menos y0 dividido para b igual a t. Na terceira, a mesma coisa. Z menos z0 dividido para c igual a t. Agora que eu isolei nas três equações, eu já falei que esse parâmetro t é o mesmo para todo mundo. Se é o mesmo parâmetro, então eu posso dizer que isso é igual a t, mas isso também é igual a t, isso também é igual a t. O que significa que isso é igual a isso, que é igual a isso. Ou seja, eu estou mostrando aqui que x menos x0 dividido para a é igual a y menos y0 dividido para b, que é igual a z menos z0 dividido para c. Então, aqui, essas equações aqui, que também são equações da reta, nós vamos chamar de equações simétricas. Equações simétricas. Então, isso aqui é uma outra forma de você descrever uma reta por meio dessas equações simétricas. Então, nós tivemos três, né? Equação vetorial, equações paramétricas e equações simétricas, que são essas daqui. Já que eu já coloquei um exemplo aqui, bora fazer as equações simétricas para esse caso aqui. Isso que eu apaguei seria a última, mas já que eu já apaguei, vamos fazer direto aqui. Então, aqui, para eu descobrir as equações simétricas, basta eu isolar o parâmetro t, né? Então, por exemplo, aqui vai ficar x menos 2, né? O 2 passa para lá diminuindo, x menos 2, dividido para 5. Então, aqui vai ficar x menos 2 dividido para 5, igual. Aqui agora, vai ficar mais 1 do outro lado. Y mais 1 dividido para 1, né? Então, vai ficar só y mais 1. E esse último aqui vai ficar z menos 3 dividido por menos 2. Z menos 3 dividido por menos 2. Então, essas aqui são as equações simétricas da mesma reta daqui. Só que aqui é paramétrica e esse daqui é simétrica. Mas isso aqui descreve a mesma reta, só que de formas diferentes. Alguma dúvida? Tá tudo bem? Então, vamos continuar. Vamos resolver aqui alguns exercícios. Então, aqui, de forma resumida, eu tenho as três equações que a gente viu agora, equação vetorial, equações paramétricas e equações simétricas. Então, sabendo disso, bora resolver aqui alguns exercícios, né? Primeiro,
seja R a reta com a equação dada por. Então, aqui eu tenho uma equação. Escreva um conjunto de equações paramétricas para essa reta R. Essas equações aí que ele já me deu, é que tipo de equação? Vetorial ou simétrica? Simétrica, né? Então, a partir daí, eu vou achar as equações paramétricas. A partir da equação que ele me deu. Então, exercício 1, ele me dá essa equação aí, ó, x mais 3 dividido para 2 igual y menos 1 dividido para 3, que é igual a z menos 4 dividido para menos 5. Muito bem. Então, ó, daqui ele quer as equações paramétricas. Como é que eu faço? Eu vou fazer o caminho inverso do que eu fiz ainda agora, porque ainda agora eu isolei o t nas três. Aqui eu vou isolar o x, o y e o z. Mas lembrando, ó, que isso é igual a isso, que é igual a isso, e todos eles são iguais ao mesmo parâmetro t. Então, eu venho aqui, ó, igualo todo mundo a t. Igual a t. E agora que eu obtenho isso daqui, eu vou fazer de um por um. Por exemplo, eu vou igualar essa fração igual a t. E vou isolar o x. Aí eu vou obter a minha primeira equação paramétrica. Depois eu venho com essa segunda fração e igualo com t. Aí eu isolo o y. Aí eu vou ter minha segunda equação paramétrica. Agora eu venho com a última aqui, igualo com t, isolo o z e obtenho minha última equação paramétrica. Então vamos lá, começando aqui. Então eu tenho x mais 3 dividido para 2 igual a t. Só que eu quero isolar o x agora. Então vai ficar 2 vezes t, esse 3 passa para cá, subtraindo, né? Então x igual a menos 3 mais 2t. Segundo, eu tenho aqui y menos 1 dividido para 3 igual ao parâmetro t. Eu vou isolar o y. Então, aqui vai ficar multiplicando, vai ficar 3 vezes t, e isso aqui vai somar, vai ficar 1 mais 3t. Y é igual a 1 mais 3t. Por último, a última fração aqui, ó, z menos 4 dividido por menos 5 igual a t. Aqui vai ficar multiplicando, menos 5t, esse aqui vai ficar somando. Então, z é igual a 4 menos 5t. Então, está aqui, eu obtive as minhas três equações paramétricas. Agora, eu só vou colocar elas juntas. Então, ó, x igual a menos 3 mais 2t, y igual a 1 mais 3t, e z igual a 4 menos 5t. Aí você fala, professor, eu gosto mais das paramétricas do que as simétricas. Não, mas cada uma tem a sua funcionalidade, né? Por exemplo, as simétricas, elas são muito boas para dizer se um ponto ele faz parte ou não da reta, né? Porque para um ponto fazer parte, pelo menos dessa reta aqui, significa que esse ponto ele tem que satisfazer todas essas equações de maneira simultânea. Por exemplo, digamos que eu pergunte para você assim, olha, esse ponto aqui, o ponto, deixa eu ver, menos 3, 1, 4. Eu te pergunto, esse ponto aqui, menos 3, 1 e 4, ele faz parte dessa reta aqui, que é a mesma dessa? Como é que você pode descobrir? É só você jogar esses valores aqui nas equações. Por exemplo, para x você vai colocar menos 3. Então, coloque menos 3 mais 3, dá quanto? 0. Então, aqui deu 0. Então, esse ponto ele só vai fazer parte da reta se agora todo mundo der 0. Tem que dar o mesmo valor para todo mundo. Então, vamos colocar y é igual a 1. Se y for 1 aqui, vai dar 0? Vai. Z, se z for igual a 4 aqui, vai dar 0? Dá também. Então, pronto. Então, de fato, esse ponto aqui, ele faz parte da reta porque ele satisfaz. Caso um dos valores não desse igual, né, perdesse a igualdade, é porque ele não faz parte. Mas também você pode usar as paramétricas para fazer isso também, né? Só que você sempre é o mesmo raciocínio. Você vai substituir no lugar do x o menos 3, no lugar do y 1, no lugar do z o 4,
E se esse ponto faz parte da reta, então vai fazer sentido as substituições. Se der alguma contradição, é porque não faz parte da reta. É assim que funciona. Então, exercício número 2 agora. Opa, pulei, está aqui. O 2. Escreva a equação da reta S que passa pelos pontos A e B. Essa daí é bem interessante, tá, gente? Porque ele não me deu um vetor, ele só me deu 2 pontos da reta. Mas aí a gente consegue achar o vetor a partir de 2 pontos, né? Mas isso daí eu acho bem interessante. Só colocar aqui os pontos. Meu ponto A, 6, menos 3 e 1 sobre 2. Já meu ponto B é o ponto 4, menos 1 e 5 sobre 2. Então, vamos entender. Aqui, ele não está me dando um vetor, mas ele me dá 2 pontos da reta. Só que o que a gente aprendeu até aqui foi que, por meio de um ponto e de um vetor diretor, você consegue obter as equações da reta. Equação vetorial, equações simétricas e equações paramétricas. Só que eu ainda não tenho um vetor, mas não tem problema. Porque, se você tem uma reta, está aqui a reta S, eu não te dei nenhum vetor, mas eu te disse 2 pontos dela. Está aqui, o ponto A e o ponto B. Por mais que eu não tenha um vetor diretor, mas por meio desses 2 pontos eu não consigo fazer um vetor diretor? Consigo, né? Basta eu fazer um vetor que sai de A e chega em B. Que no caso é pegar as coordenadas de B e subtrair de A. Aí eu vou obter esse vetor aqui. Eu também poderia fazer um vetor que saísse de B e chegasse em A. No caso seria um vetor assim, né? Esses 2 vetores seriam vetores diretores para a minha reta. Então, tanto faz eu usar de A para B ou de B para A. De manhã eu fiz de A para B, então bora fazer de B para A agora. Então, eu ainda não tenho um vetor, mas nada me impede de formar um vetor. Então, eu vou formar um vetor BA. Quem seria esse vetor BA? Seria um vetor que a coordenada final dele é o A e a inicial é o B. Ou seja, eu começo em B e termino em A. Então, vai ficar assim. Vai ficar A menos B. Então, vai ficar 6 menos 4 na primeira coordenada. 6 menos 4. Na segunda, menos 3, menos 1. Como tem 2 menos, né, vou colocar em parênteses. Menos 3, menos 1. E na última, vai ficar meio menos 5 sobre 2. Meio menos 5 sobre 2. Então, isso aqui é um vetor que sai do ponto B e chega no ponto A. Isso aqui vai ser igual. 6 menos 4, 2. 2. Aqui vai ficar mais 1. Menos 3 mais 1 vai ficar menos 2. E aqui, 1 sobre 2 menos 5 sobre 2, você conserva o denominador e subtrai. 1 menos 5 é menos 4. Menos 4 por 2 é menos 2. Aqui vai ficar menos 2. Então, esse vetor aqui, ele é um vetor diretor para a minha reta, já que ele é paralelo à minha reta. Ele está em cima da reta já, porque já que eu formei esse vetor por meio dos pontos B e A. É interessante, gente, porque se eu fizesse, ao invés de eu fazer saindo de B e terminando em A, fizesse o vetor AB, vocês já saberiam me dizer qual seria a minha resposta aqui? Qual seria a minha resposta? Seria esse mesmo vetor, só com o sinal trocado. Porque o tamanho dele é o mesmo, só que o sentido é oposto. Então, por exemplo, se você fizesse o outro cálculo, fizesse esse vetor menos esse, ia dar menos 2, 2 e 2. Tá? Mas tanto faz, tanto um quanto o outro vai satisfazer o que a gente quer. Então, pronto, está aqui o nosso vetor. Então, nós já temos nosso vetor diretor. Então, agora que a gente tem um vetor diretor... Opa, nós temos uma pergunta. Pode falar?
Não, é uma dúvida muito boa. Inclusive, eu vou pedir para você vir aqui no microfone, por favor, essa dúvida. Até porque é uma dúvida interessante. Aí você diz, por favor, seu nome, seu curso e a dúvida. Boa tarde, faço curso de Física e a minha dúvida é sobre... Eu estava com dúvida para saber se eles seriam todos menos 2, porque eu percebi que as coordenadas estão 2, menos 2 e menos 2. Por que isso? Não poderia ser todos o mesmo valor? O que isso quer dizer quando... Bem, qual é seu nome? Marcelo. Marcelo, tá. Então, o Marcelo de Física, bom, ele percebeu, fez uma pergunta muito boa, porque, de fato, nesse caso aqui, quando você faz uma subtração, você olha para o resultado e você fala, nossa, mas aqui tudo é o mesmo número, só que positivo, negativo, negativo. Aí você logo pensa, será que eu errei? Né? Será que não era para ser tudo menos 2 ou tudo 2? Né? E, na verdade, Marcelo, por mais que intuitivamente isso nos leve a pensar mesmo que era para ser tudo negativo, tudo positivo, não necessariamente. Né? Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, nesse caso, é simplesmente pegando um ponto no espaço e pegando outro ponto no espaço. E a gente está fazendo a subtração de um para outro. É isso que a gente está fazendo. Então, nesse caso, nas 3 coordenadas, poderia dar qualquer valor real. Qualquer, de menos infinito até mais infinito. Então, aqui poderia ser menos 1, 2, 3... Poderia ser tudo o mesmo valor, 2, 2, 2, 1, 1, poderia ser tudo negativo, poderia ser. Só que não necessariamente vai dar o mesmo valor. Então, depende do que você está fazendo, isso aqui pode estar infinitos valores. Né? E o fato, claro, se der tudo, por exemplo, se aqui desse 2, 2, 2, o que você poderia afirmar é que a distância em x de um ponto para outro, a distância em y de um ponto para outro e a distância em z de um ponto para outro é a mesma. São 2 unidades. Né? Nesse caso, você poderia até dizer isso também, pelo menos em módulo, né? Mas a diferença é que aqui é para o lado negativo, digamos assim, e aqui é para o lado positivo. Mas existe como se aqui você estivesse na direção positiva para chegar no ponto e aqui você estivesse na direção negativa para chegar no ponto. Né? Então, claro, se desse tudo igual, você poderia afirmar que eles têm a mesma distância ΔX, ΔY e ΔZ. Mas, realmente, de fato, poderia dar qualquer outro valor aqui. Entendeu? Então, palmas para o Marcelo pela pergunta dele. Muito boa. Lembrando que sempre que você tiver uma dúvida, tá, por favor, pode vir, que a gente gosta aqui das perguntas, né? Aqui tivemos uma, né? Eu espero que a gente tenha mais outras e outras e outras, né? A gente tem aqui uma aula com várias perguntas, é muito legal. Né? Eu gosto muito. Nem sempre eu vou saber, tá, gente? Às vezes vocês vão me perguntar alguma coisa e eu falo, não sei. Mas nada me impede de vir na outra aula e dar a resposta, né? Então, vamos lá. Então, já obtive aqui o nosso vetor BA. Agora que eu já tenho um vetor diretor, eu preciso de um vetor diretor e de um ponto. Aí eu tenho 2 pontos. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Qual eu vou escolher? Tanto faz. Você pode escolher qualquer ponto. Tá? Qualquer um desses pontos aqui, já que eles estão na reta, então eles servem para eu escrever a equação da reta. Então, vamos dizer que eu vou escolher o ponto B. Então, a minha equação da reta, eu vou começar pela equação vetorial. Então, o que seria a minha equação vetorial nesse caso? Seria o meu ponto B, que eu escolhi, poderia ser o A aqui também, mais um parâmetro t vezes o meu vetor diretor, que é o vetor BA. Tá? Então, esse aqui seria a minha equação vetorial. Mas, claro, colocando aqui quem é B, deixa eu colocar aqui embaixo. Então, ficaria B igual a 4 menos 1 em 5 sobre 2, ficaria x, y, z igual 4 menos 1 e 5 sobre 2, mais t vezes o meu vetor, que é esse vetor aqui, 2, menos 2, menos 2. Isso aqui já é uma resposta final, porque se você reparar, bora voltar lá para o slide, só para a gente ver a pergunta dele. Ó, cadê? Escreva a equação da reta. Ele não diz qual é a equação da reta, se é simétrica, separada, não diz. Então, tanto faz, você poderia escolher qualquer uma. Então, por exemplo, bem aqui, eu já poderia finalizar minha questão. Está aqui, isso já é uma equação da reta. Poderia fazer as equações paramétricas, se você quiser. Então, nesse caso, como é que ficariam as paramétricas? Faria aqui, ó, x, y e z.
Aí aqui eu vou colocar as coordenadas do ponto que eu estou usando. Qual é o ponto que eu estou usando? O ponto B. Então, aqui é em x, y e z. Então, aqui em x é 4, em y é menos 1, em z é 5 sobre 2. Agora, aqui, eu vou usar as coordenadas do vetor. Olha, o vetor é 2, menos 2 e menos 2. Então, aqui vai ficar mais 2t, aqui vai ficar menos 2t e aqui vai ficar menos 2t. Lembrando que você consegue chegar aqui usando essa expressão aqui também, né? Basta você fazer essa multiplicação, fazer a soma, depois igualar em cada coordenada. Então, isso aqui seria outra resposta válida também, que são as equações paramétricas. Alguma outra dúvida? Tudo certo? Tá tudo bem? Então, vamos lá. Bom, gente, então, vamos chegar aqui na última parte da aula, onde nós vamos falar agora das equações do plano. Então, até aqui, nós estudamos como é que você descreve uma reta sem desenhar. Agora, a gente vai descrever um plano sem desenhar também. Só dando essas expressões aí que vocês já estão vendo. Então, deixa eu fazer aqui. Na equação do plano, nós vamos ter 3 equações também. E aí, essa é a parte final da nossa aula. Bom, primeiro eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para a reta, né? Você já sabe que com um ponto não é suficiente para você descrever uma reta, porque tem infinitas retas que passam por aquele ponto. Só que você sabe também que com um ponto e um vetor diretor, ou seja, um vetor que tem a mesma direção da reta, um vetor que você consegue posicionar em cima da reta, você consegue obter a equação da reta. Agora eu te pergunto, será que com um ponto e um vetor você já consegue a equação do plano? O que vocês acham? Excelente, foi a resposta, viu, Ivan? Gostei muito da sua resposta. Então, o Ivan ele já respondeu aqui que sim, se o vetor ele for normal ao plano. Só que aqui eu vou fazer outra pergunta, Ivan, porque aí tu já se adiantou, mas perfeito, é isso mesmo. Mas e se o Ivan já disse, olha, professor, se eu tiver um ponto em um plano e eu tiver um vetor que é normal ao plano, ou seja, um vetor que é perpendicular ao plano, que forma um ângulo de 90 graus, eu já consigo obter a equação do plano. Isso é verdade. Mas antes de chegar aí, vamos retroceder um pouquinho. Aí minha pergunta é a seguinte agora. Se eu tenho um ponto de um plano e eu tenho um vetor que faz parte do plano, será que eu consigo obter a equação do plano só com esse vetor? O que vocês acham? Sim ou não? Nesse caso, não. Nesse caso, não. Por quê? Porque olha só. Digamos que eu tenho esse vetor aqui, ó, eu tenho um vetor só. Aí eu te pergunto, quantos planos passam por esse vetor aqui? Digamos que esse nosso pagador é um plano, né? Então, digamos ó, que tem aqui, eu tenho um plano horizontal cortando aqui o meu vetor, certo? Então, eu tenho um plano cortando ele. Mas será que só existe esse plano que corta esse vetor? Não. Ó, faz aqui em pé. Não tem outro plano que também cortaria esse vetor? Teria, né? Se eu inclinasse aqui, ó, eu teria outro plano, outro plano, outro plano. Então, na verdade, por meio de um vetor, eu tenho infinitos planos passando por ele. Então, um único vetor dentro do plano não é suficiente. Mas, se eu tiver 2 vetores no plano, se eu tiver 2 vetores no mesmo plano, e de modo que eles não são paralelos, tá? 2 vetores aqui, ó. Então, agora sim, por meio desses 2 vetores, eu passo um único plano. Então, eu só tenho um plano que corta aqui esses 2 vetores. Ok? Então, para eu fazer a equação do plano, primeiro eu vou começar assim, com 2 vetores e um ponto. E aí eu vou obter a equação. Depois, conforme o Ivan falou, eu vou fazer de uma outra forma que eu só preciso de um único vetor. Mas com detalhe, esse vetor tem que ser o vetor normal. Tá, então vamos começar dessa maneira que eu falei, né? Então, olha só, digamos que você tem 2 vetores. Gente, quando é vetor, eu posso posicionar onde eu quiser, né? Desde que eu mantenha as minhas características. Então, eu já vou colocar de uma maneira que eu quero aqui. Então, olha só. Digamos que você tem um ponto. Você tem um ponto aqui P0. Esse ponto está no plano. Imagina que o plano é o quadro. Só para ficar mais fácil. O plano é o quadro. E aí, eu tenho um vetor U. Vou chamar aqui de vetor U.
Só que eu também tenho aqui ó, o meu vetor, que eu vou chamar de vetor V. Aliás, não, desculpa, eu vou colocar A e B, só para ficar igual do slide. Sempre esqueço que no slide está assim. Então, vou colocar vetor A e vetor B. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho dois vetores, vetor A e vetor B. Tanto esses vetores quanto um ponto são informações que eu tenho. Eu sei as coordenadas de todos eles. Então, eu vou escrever aqui embaixo. Ó, por exemplo, o meu ponto P0 é um ponto x0, y0 e z0. Já o meu vetor A é o meu vetor que eu vou chamar de coordenadas A1, A2 e A3. E já o meu vetor V é o meu vetor coordenadas B1, B2 e B3, tá? Lembrando que isso aí eu conheço as coordenadas, então são números. Pronto. Tá, agora, a partir desses três elementos, eu quero obter uma equação que me dá todos os pontos do plano, que nem eu fiz com a reta. Ou seja, eu quero obter uma expressão que vai preencher para mim o plano todo. Como é que eu faço? Eu vou marcar aqui ó, um ponto. Eu vou marcar um ponto P. Um ponto P qualquer do plano. Então, eu vou marcar esse bem aqui, por exemplo. Vou marcar um ponto P, que nem eu fiz na reta, né? A partir desse ponto P, eu vou fazer um vetor que sai de P0 e chega em P. Então, venho aqui e faço esse meu vetor aqui. Esse meu vetor, você já sabe que é o vetor P0P. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui, eu vou tracejar algumas linhas paralelas a esses dois vetores aqui. Por exemplo, eu vou pegar, a partir desse ponto aqui, eu vou tracejar uma linha paralela com esse vetor bem aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho esse vetor A, se eu continuasse ele, ficaria mais ou menos assim. E já o meu vetor B, deixa eu pegar outra cor. O meu vetor A, ele está nessa linha bem aqui, ó, nessa reta. Já o meu vetor B está nessa outra reta aqui. Então, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou pegar, a partir desse ponto P, eu vou tracejar uma reta aqui, ó, paralela com a reta do meu vetor B. Vou fazer uma reta assim. E a mesma coisa, desse ponto aqui, final, eu vou fazer uma linha paralela a essa reta aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim. Eu vou chegar bem aqui nesse ponto. Aqui eu vou chegar nesse ponto e aqui eu vou chegar nesse ponto aqui. Então, olha só. Agora, o que eu vou fazer? E vocês já vão entender por que eu estou fazendo isso. Eu vou pegar esse meu vetor B e eu vou multiplicar ele por um parâmetro, por uma constante, de modo que eu consiga encurtar esse meu vetor, para ele chegar bem aqui nesse pontinho que eu marquei. Eu consigo fazer isso? Consigo. Quando você multiplica um vetor por um escalar, você consegue ou aumentar o vetor de tamanho ou diminuir de tamanho. Então, existe um escalar de modo que eu multiplico por B e eu consiga encurtar ele até ele chegar bem aqui. Esse escalar, que eu ainda não sei qual é, eu vou chamar de beta. Então, esse vetor azul aqui vai ser o vetor beta B. Tá? Então, o que eu fiz, na verdade, só foi encurtar o meu vetor B até chegar nesse ponto aqui que eu fiz para marcar esse meu novo vetor. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. Só que no caso do vetor A, ele ficou abaixo do que eu quero. Então, eu vou esticar o vetor A. Então, eu vou multiplicar ele por uma constante de modo que ele se estique e chegue bem aqui. Então, esse novo vetor, que chega até aqui, ele é um vetor que é múltiplo de A. Então, eu vou chamar ele de alfa A. Até aqui tudo bem? Professor, tudo bem, só não entendi por que o senhor fez isso, né? Que o senhor só quis complicar? Não, porque olha só, quando eu faço isso, gente, primeiro que você percebe que quando eu fiz essas projeções, ó, tracejei para cá e para cá, eu não formei um paralelogramo bem aqui, ó. Depois, o meu objetivo foi fazer com que os vetores coincidissem com os lados do paralelogramo que eu formei. Então, no caso, esse vetor B, eu tive que diminuir ele para caber bem aqui, e o vetor A eu tive que esticar ele para chegar bem aqui. Só que quando você forma aqui um paralelogramo com dois vetores, e você tem essa diagonal aqui, essa diagonal, você concorda comigo, que ela nada mais é do que a soma desses dois vetores, que é a regra do paralelogramo? Ou seja, esse vetor amarelo aqui, ele é a soma desse vetor azul mais esse vetor rosa. Pode reparar, ó.
faz aquela soma de vetores como você está acostumado. Está aqui o vetor rosa. Pega o vetor azul e coloca aqui. Aí quem seria o vetor soma? Saindo daqui e chegando aqui. É o vetor amarelo. Ou então pega esse vetor rosa e joga para cá. O resultante também é seu vetor amarelo. Então, com esse pequeno desenho aqui, o que eu quis mostrar para vocês é que esse meu vetor amarelo é a soma desses dois vetores aqui. Ou seja, quem é esse meu vetor amarelo? É o vetor P0P. P0P é a soma de dois vetores. Que vetores? Esse vetor rosa e esse vetor azul. Quem é o vetor rosa? Alfa A. Mais, quem é o vetor azul? Beta B. Tá, mas quem é o vetor P0P mesmo? É o ponto P menos o ponto P0. Então, isso aqui vai ficar P menos P0 igual a alfa vezes A mais beta vezes B. E aqui, ó, só isolar o P agora. Então, P é igual a P0 mais alfa vezes AT mais beta vezes o vetor B. Então, isso daqui, ó, já me deu uma equação. Essa equação aqui descreve qualquer ponto P do meu plano. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de equação vetorial do plano. Equação vetorial, só que agora é do plano. O que que muda? O que muda é que agora eu tenho dois vetores, né? E assim eu tenho também dois parâmetros. Não tenho só o parâmetro t, eu tenho o parâmetro alfa e o parâmetro beta. Então, a equação vetorial do plano. Lembrando que o alfa e o beta são constantes, tá? Então, a gente coloca aqui, alfa e beta são constantes reais. Então, pertencendo aqui a R. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? E aqui, entenderam como chegou aqui? Usando aqui paralelogramo lá. Então, agora, a partir daqui, né, eu não tenho só a equação vetorial. Eu também consigo obter as equações paramétricas usando o mesmo raciocínio que eu usei para a reta, que é o que eu vou fazer aqui no último quadro. Então, olha só. Agora, para chegar nas equações paramétricas, eu vou utilizar o mesmo raciocínio, que é, eu vou só substituir. Quem é o P? É o ponto x, y, z. Quem é o P0? x0, y0, z0. Quem é o A? É o vetor A1, A2, A3. Quem é o B? É o vetor B1, B2, B3. Então, só vou substituir eles aqui. Então, vai ficar x, y, z igual x0, y0, z0 mais alfa vezes o vetor A1, A2, A3 mais beta vezes o vetor B1, B2, B3. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Eu multiplico alfa por cada um desses, multiplico beta por cada um desses, depois somo. Com isso, eu vou obter três equações. Para x, vai ficar x0 mais alfa vezes A1, alfa 1, mais beta vezes B1, beta vezes B1. Para y, vai ficar y0 mais alfa vezes A2 mais beta vezes B2. E para z, vai ficar z0 mais alfa vezes A3 mais beta vezes B3. Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de equações paramétricas do plano. Então, agora você vai olhar algo desse tipo aqui e já vai dizer, ah, isso aí não é... É um sistema também, de certa forma, mas é um plano, né? Por exemplo, você vai olhar aqui, ó, x igual a 1 mais alfa mais beta, y igual a menos 2 menos beta, z igual alfa, alfa. Olha agora. Isso daqui você vai olhar agora, você vai dizer, ah, tá, isso aqui é um plano, né? Me diz um ponto do plano aí. Quem é o P0 nesse caso? Vai ser 1 em x, menos 2 em y
e 0 em Z, já que não aparece nada aqui. Quem é o primeiro vetor, que é o que a gente está chamando de vetor A, que é o que tem a ver com alfa? Quem é? Em x, ele é quanto? Aqui, ó. Quando eu pergunto o vetor A, eu estou perguntando essas coordenadas aqui, ó, dos parâmetros que tem, das constantes que multiplicam com o parâmetro alfa. Então, aqui é 1, né, porque está 1 vezes alfa. Em y, o alfa não aparece, então ele é 0. Então, vai ficar 1, 0. E em z, 1 também. E quem é o meu vetor B nesse caso aí, gente? Aí você olha para as constantes que tem a ver com o parâmetro beta, né? Aqui é quanto? Aqui. E aqui? 0, pronto. 1, menos 1 e 0. Aí se eu te pedisse, ó, tu me deu um ponto que está nesse plano. Se eu te pedisse mais outros pontos, né? Aqui o que você faz? É só você escolher para alfa e para beta valores. Escolhe alfa igual a 1, beta igual a 1. Aí você ia ter aqui o ponto 3, aqui menos 3 e 1. Escolhe beta igual a 0, alfa igual a 2. Você ia ter outro ponto. Enfim, para cada valor de alfa e beta que você obtiver, que você escolher, na verdade, você vai obter um ponto diferente. Bom, para encerrar agora, só falta uma equação, que é a que o nosso amigo Ivan falou, que é o caso que você tem um plano, você tem um ponto do plano e você tem um vetor que é normal ao plano. Quando eu digo normal, é um vetor que forma um ângulo de 90 graus com o plano. Então, olha só, digamos que nós tenhamos aqui um plano. Vou chamar esse plano de plano π. E eu dou de informação aqui para vocês um vetor que eu vou chamar de vetor n. E a informação que eu digo é que esse vetor n é um vetor normal ao meu plano π, por isso que eu estou chamando de vetor n. Só que esse vetor n é conhecido, vocês sabem as coordenadas dele. Então, vamos dizer que são coordenadas A, B e C. Além disso, deixa eu apagar aqui, vamos dizer que eu conheço um ponto desse plano. Vamos dizer que é o ponto P0. Esse ponto P0, ele também é conhecido. Então, vai dizer que é x0, y0, z0. Tá? Será que com essas duas informações já é suficiente para eu obter uma outra equação do plano? A resposta é sim. Como é que eu vou fazer? Eu vou escolher um ponto qualquer aqui do meu plano. Deixa eu fazer aqui de outra cor. Olha só, eu vou escolher um ponto qualquer aqui do plano. Pode dizer que eu escolhi esse daqui. Esse é o ponto P. Esse ponto P é um ponto qualquer, x, y, z. Aí eu vou formar um vetor que sai do ponto P0 e chega em P. Eu te pergunto, qual é o ângulo formado entre esse vetor amarelo e o vetor rosa, entre o vetor normal e esse vetor P0P? Quanto é? 90 graus. Ou seja, se esse vetor aqui está no plano, então qualquer vetor que esteja no plano vai ser um vetor perpendicular ao vetor normal. Sim ou não? Sim. Então, bem aqui, ó, eu tenho um ângulo de 90 graus. Tenho um ângulo reto. Nesse caso, nós aprendemos aqui que se você tem dois vetores perpendiculares, dois vetores normais, isso significa o quê? Que o produto escalar entre eles é igual a zero. Então, se você tem dois vetores ortogonais, se tem dois vetores perpendiculares aí, o que acontece é que esses vetores, o produto escalar entre eles é zero. Então, quem são os vetores aqui? Eu tenho o vetor P0P, produto escalar com o vetor n, que é o meu vetor normal. E eu já sei que esse produto escalar tem que ser zero, já que eles são perpendiculares. Só que quem é esse meu vetor P0P? Esse vetor P0P é quando eu pego as coordenadas de P menos as coordenadas de P0. Então, em x vai ficar x menos x0, em y vai ficar y menos y0, e em z vai ficar z menos z0. Produto escalar com esse outro vetor aqui. Esse vetor é o vetor ABC. Vou colocar aqui. A, B, C. Quando eu faço esse produto escalar, isso aqui tem que dar zero.
Só que eu sei calcular produto escalar. Eu vou ter que multiplicar esse vezes esse. Então, vai ficar A vezes x menos x0. Mais, vou multiplicar esse vezes esse. Então, vai ficar B vezes y menos y0. E, por último, mais esse vezes esse. C vezes e menos e0. Isso aqui está dando 0. E agora, o que eu faço? Eu só vou distribuir aqui, ó. Vou distribuir cada um desses. No primeiro caso, vai ficar AX menos AX0. Aqui vai ficar mais BY menos BY0. Por último, CZ menos CZ0 igual a 0. Gente, só que olha só. Isso daqui, A vezes x0, não é uma constante? Porque eu sei quem é o A, eu sei quem é o x0. Então, isso aqui é uma constante. Aqui é a mesma coisa. Eu sei quem é o B e eu sei quem é o y0. E aqui é a mesma coisa. Eu sei quem é o C e eu sei quem é o z0. Esse pessoal que eu já sei quem são, eu vou passar todo mundo para o segundo membro. E eu vou deixar aqui só o pessoal que eu ainda não sei todos, né? Por exemplo, o x é uma variável, porque ele veio do ponto P. O y é a mesma coisa. O z é a mesma coisa. Então, esses três eu vou deixar no primeiro membro. O resto eu vou deixar no segundo membro. Então, como é que vai ficar isso daqui? Só para concluir, essa expressão vai ficar AX mais BY mais CZ igual. Quando eu passar todo mundo que é constante para o segundo membro e somar, isso vai me dar uma constante. Então, eu vou chamar de constante D. Só que lembrando, né? Ok, é uma constante D, mas quem é D? D é AX0 mais BY0 mais CZ0. Tá? D é isso daqui. Então, isso daqui é o que nós vamos chamar de equação geral do plano. Equação geral do plano. Então, por exemplo, lá no cálculo 1, né, se você olhasse uma coisa assim, por exemplo, sei lá, AX mais BY igual a C, por exemplo, lá no R2, você olhava isso aqui como se fosse uma reta. Né? Você só isolava o Y nesse caso. Quando você isolava o Y, ficava menos AX nesse caso, mais C, tudo dividido para B. Né? Isso aqui é a equação de uma reta. Isso no R2. Agora, no R3, se você olhar uma coisa assim, ó, AX mais BY mais CZ igual a D, então você está num plano. Claro que isso daqui no R3 já seria um plano, né? Porque, enfim, é a reta, só que o eixo Z está livre. Então, a gente já viu que isso é um plano também. Mas estou falando que a equação geral mesmo, no caso, é essa daqui, para a equação do plano. AX mais BY mais CZ igual a D. Entenderam, gente? Então, nós temos essas três equações. Ah, pessoal, e as simétricas? É porque nesse caso do plano, né? Cadê? Você tem aqui, ó, dois parâmetros. Então, mesmo que você isolasse o alfa, você ainda ia ter o parâmetro beta. Mesmo que você isolasse o beta, você ainda tem o parâmetro alfa. Né? Então, por isso que a gente não fala aqui em equações paramétricas, só mesmo, ou equações simétricas. Só em equação vetorial, equações paramétricas e agora a equação geral do plano. Bom, então é isso. Finalizamos nossa aula. A gente vai se ver ainda na quarta-feira. A gente vai iniciar resolvendo exercícios sobre essa questão da equação do plano. Tá bom? Então, até quarta-feira.